comecei um pouco tentando responder a certas questões que eu via em alguns artistas. Então eu poderia dizer que o meu começo como artista foi um começo como um público. Eu primeiro me senti um público em relação à arte e depois passei a responder a certas questões com um trabalho pessoal, um trabalho que eu achava que poderia dialogar com as obras e as propostas que eu via em outros artistas. Isso foi talvez a principal questão que me fez chegar à arte, essa relação com um diálogo que pudesse existir entre as pessoas, os artistas e os significados. Em 1963, algum tempo antes dessa exposição, fui aluno de um artista brasileiro chamado Ivan Serpa e, como muitos artistas, inclusive, passavam por aquela situação, porque talvez Ivan Serpa fosse o único artista na época que trazia novas questões. Era um artista muito interessante, um artista muito forte, muito polêmico, e tinha uma visão da arte muito nova para a época. Ele era, como você sabe, um artista neoconcreto, que era um grupo de arte brasileira que reagia, de certa forma, ao concretismo paulista realizado na cidade de São Paulo. E como principal característica havia no neoconcretismo carioca uma certa liberdade, uma certa espontaneidade na maneira de tratar a geometria. Então, na realidade, eu acho que nós procurávamos entender como funcionava a questão da geometria, tentando encontrar um partido sensível para essa situação. Em 67 eu tive minha primeira exposição coletiva num salão de verão, que era um salão que reunia alguns artistas, você se inscrevia e era escolhido e participava desse salão. Mas a primeira exposição que eu fiz pessoalmente, individualmente, como onde eu pude fazer uma exposição já com 40 obras, já foi em 1973. Essa exposição eu realizei no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e me parece ter sido, assim, para mim, o momento que eu considero que seria realmente o começo da minha carreira, porque ali eu reconheço primeiras características, as primeiras características pessoais de uma obra, né? E antes, eu acho que desde 14 anos eu já realizava trabalhos e fazia muitas coisas, mas eu não via nessas operações nada pessoal. Eu estava, como eu disse, meio respondendo certas questões do mundo. Veja bem, eu acho que os artistas nunca deixam de ser público, de certa maneira, porque os artistas continuam, apesar de estarem produzindo, continuam a ver as obras dos outros artistas. Isso é um aspecto fundamental do meu trabalho. Essa relação com o mundo através digamos assim, da grande variedade de situações que existem no mundo e como responder ao mundo, de certa maneira. Eu acho que o artista hoje em dia vive uma situação paradoxal. Por um lado, ele cria perguntas próprias, mas por outro lado o mundo exige respostas muito sofisticadas hoje em dia, né? O ambiente cultural está muito variado e como eu particularmente tenho uma visão muito crítica a respeito do mundo, então eu acho que eu tento responder a certas situações, não exatamente culturais, mas também sociais e de uma maneira pessoal.
Eu acho que é fundamental hoje em dia a presença de uma subjetividade na produção da obra de arte. Eu não acho que o artista tem que ser simplesmente objetivo, né? Eu acho até que eu acho que a objetividade do artista é a sua subjetividade. Da mesma forma como, de certa forma, se pode dizer que a obra de arte, a principal característica da obra de arte é que ela é, de certa forma, a aparência dela, em alguns casos, tende a ser transparência, né? E esse aspecto de que hoje em dia é possível trabalhar com a transparência das coisas num mundo tão volátil, né? Num mundo tão rápido, né? Então, para mim, por exemplo, é fundamental pensar algumas questões, como, por exemplo, a extrema qualidade focal de uma obra. Quer dizer, um trabalho rigorosamente em foco, um trabalho rigorosamente inequívoco, um trabalho em que a imaginação funciona assim, mas não pela sugestão do que o trabalho pode trazer, porque por mais que você, como artista, tente colocar algum aspecto pessoal no trabalho, o público sempre verá aquele trabalho de uma forma diferente, de uma outra maneira, ou de uma maneira às vezes surpreendente. Então eu acho que o desafio hoje em dia é você defender radicalmente uma política visual. Como a arte é uma coisa dinâmica, então sempre o conhecimento que os espectadores têm a respeito de arte, e isso é um fato interessante, será sempre incompleto, né? Uma das ideias, dos motos fundamentais da arte é que exista sempre uma possibilidade nova para que as coisas se realizem. Então esse infinito de possibilidades, ele não pode ser limitado pela expectativa do espectador, né, nesse sentido. Quer dizer, o espectador às vezes tenta, e ele não tem outra maneira, de certa forma, a não ser que ele se torne disponível para a novidade que sempre virá, né, ele se desorienta de forma muito fácil, porque se a obra tiver alguma novidade, ela certamente desorientará o espectador. E eu acho que era nesse sentido que ele colocava, que a obra não tem uma vontade de se orientar, mas se ela oferece uma possibilidade nova para a percepção de um objeto, certamente esse objeto aparecerá como estranho. E como todo objeto de arte aparece para o espectador pela primeira vez, isto é, supondo que o espectador nunca tenha visto aquele objeto antes, então durante um certo período de tempo esse objeto é irreconhecível. Esse objeto é um objeto sem nome, um objeto sem história, um objeto sem informação, né? A partir do momento em que o espectador passa a ter informações e a partir do momento em que dados novos passam a preencher aquela lacuna que o espectador traz, aí sim ele começa a entender um pouco mais não a obra, mas a forma como a obra se comporta. E eu acho isso mais fundamental. E o meu trabalho é uma espécie assim, de um contínuo, uma produção contínua de certos objetos produzidos talvez pelos objetos anteriores. Então eu diria para você que esse objeto, ou qualquer um desses objetos da exposição, seria impossível de ser realizado se eu não tivesse realizado outros objetos antes, onde eu perseguia coisas, em alguns casos de forma semelhante, em alguns casos outras ideias que eu fui abandonando, algumas pelo caminho, mas certamente esse processo de decantação dos objetos, quer dizer, eu não me imagino, por exemplo, fazendo um objeto como esse sem ter, quando eu olho para esse objeto, por exemplo, eu vejo a quantidade de objetos que eu deixei de realizar para realizar esse objeto. Então, de certa forma, eu vejo a história desses objetos em cada um deles, né? Então, eles são como que a concentração, às vezes, de uma série de questões, e o desafio é exatamente esse, é torná-lo simples o suficiente para que ele seja suavemente complexo, né? Mas que, por outro lado, essa complexidade seja infinita, quer dizer, que eu possa, digamos assim, olhar
olhar para um objeto daqui a 10 anos e ainda ver nele coisas novas.